Olá, bom dia, turma 232. Hoje é dia 21 de setembro, é o Dia Internacional da Árvore, né? Ou Nacional da Árvore, agora não me recordo. É o Dia da Árvore, tá? Então a gente começa a nossa aula hoje falando sobre um momento que é, digamos assim, muito triste para a humanidade, que é um momento de tensão, né? Que é o momento da bipolaridade do mundo, o momento da Guerra Fria. Então, a gente vai falar sobre esse conflito que se estendeu desde o final da Segunda Guerra Mundial até ao final do século XX, praticamente, em 89, que ele vai terminar. Mas antes da gente falar sobre este novo conteúdo, sobre essa nova matéria, eu quero dar bom dia a todos vocês. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom dia, Sora. Tudo bem. Então, a gente está com pouca gente em aula e eu queria dar uns avisos importantes, tá? Então, o primeiro aviso importante no nosso segundo trimestre, ele está terminando no final dessa semana, dia 2 de outubro. E nós temos uma avaliação, né? Já está postado lá na Iônica, vocês têm um trabalho para me entregar no dia 2 de outubro. Tem 5 questões para vocês fazerem, cada questão vale 1 ponto, e vocês têm que me entregar esse trabalho até o dia 2 de outubro, certo? Então, por favor, realizem o trabalho, façam o trabalho essa semana, são 5 questões fáceis de responder sobre os conteúdos que a gente viu nesse trimestre. Outra coisa, nós temos uma prova também, no dia 2 de outubro, que é a prova de reavaliação. Para os alunos, então, que receberam as notas e passaram, parabéns, mas todos vocês podem melhorar suas notas, né? Eu tenho vários alunos que ficaram com 10. Eu acho que fui mal no trimestre porque eu já entreguei as outras atividades. Já viu a tua nota? Eu vi a nota, vou ter que melhorar a prova, mas eu tinha entregado todas as atividades. Tudo bem. Quanto tu tirou? Qual foi a tua nota? A prova? Não, no trimestre. Eu não sei. Certo. Então, sim, vocês já têm a nota do trimestre, tá? Então, verifiquem a nota do trimestre. Alguns de vocês estão com 10 no trimestre, né? E aí, acho que eu estou na média, eu acho. Não sei, tem que dar uma olhada. Aí, quem está com 10 no trimestre, não precisa, obviamente, fazer a prova de reavaliação, né? Tá? Agora, Vou fazer a avaliação. Quem quer melhorar a sua nota, pode fazer a prova de reavaliação. Tem vários colegas, por exemplo, que não entregaram o trabalho. E aí, porque não entregaram o trabalho, ficaram com a nota, né, pela metade. Então, por favor, quem está na aula hoje, que são vocês, Isabela, o André, a Maria, Bruno, a Mariana, né, o Vitor, a Brenda e a Maria Sanguineto, tá? A Eduarda, vão, por favor, avisem os demais colegas, porque a galera não está vindo à aula, né? E isso é importante, tá? Se eles não tirarem, eles não têm como passar de ano, né? Então avisem, botem no grupo, digam que tem a reavaliação, digam que a gente tem prova, tem conteúdo novo hoje, por exemplo, hoje é uma aula com conteúdo novo que eu vou dar para vocês, né? Que a gente vai começar a entender o que foi essa bipolaridade do pós-guerra, né? O que é a Guerra Fria, certo? Então, é isso, pessoal. A gente começa falando, então, sobre Guerra Fria, né? Bom, o que aconteceu no final, o que marcou o final da Segunda Guerra Mundial? Sem dúvida alguma, o que marca o final da Segunda Guerra Mundial são as 2 bombas atômicas que explodem em Hiroshima e Nagasaki. Sem dúvida alguma, isso vai ter um peso muito grande, né? Porque termina a guerra e teoricamente, o nazifascismo ele é amordaçado, mas ele não morre, né? A gente sabe muito bem, na época não se sabia disso, obviamente, né? Eu estou fazendo uma leitura atual, né? Quer dizer, a gente vê ainda movimentos nazifascistas no nosso cotidiano, mas naquele momento histórico, o nazifascismo ele acaba enquanto projeto, né?
E aí nós ficamos apenas com 2 modelos de projeto para a humanidade, que é um modelo basicamente que vai se dividir quase que geograficamente, que é o modelo capitalista e o modelo socialista. E por que eu falo geograficamente? Porque a gente vai conseguir enxergar agora, eu trouxe aqui um slide, um mapa, onde a gente consegue enxergar que o Ocidente, basicamente, vai ser capitalista e o Oriente, né, vai ser socialista. Então, nós vamos ter o mundo dividido com essas 2 lógicas econômicas de organização social e política no planeta. E não pensem que isso vai ser harmônico. Pelo contrário, este momento vai ser um momento muito tenso na humanidade, né? Vai ser um momento tenso porque tanto o capitalismo quanto o socialismo vão ter ações imperativas sobre as demais nações da humanidade, né? No sentido de que essas nações participem do seu modelo, né? Compartilhem o seu modelo econômico e eles também, de maneira quase que imperialista, né, vão agir sobre essas demais nações, no sentido de que essas nações adotem os seus modelos econômicos e políticos, né, formando assim, então, uma teia de interesses. Então, é nesse momento que a gente vai ter um avanço tecnológico de espionagem, um avanço, uma interferência política quase que ideológica, a formação de partidos, né, de correntes políticas, de movimentos. Nós vamos ter, por exemplo, a intervenção em alguns países, intervenção militar em alguns países, mas nunca nós teremos os Estados Unidos lutando diretamente contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso não vai acontecer, certo? Então, nós vamos usar as peças deste tabuleiro, que é o planeta Terra, para que essa briga entre capitalismo e socialismo ocorra. Então, eu trouxe para vocês aqui, vou dividir com vocês agora, uma organização, um slide que organiza este momento, tá? Vamos lá. Então, aqui, Guerra Fria, nós vamos dividir... acho que vocês não estão enxergando, vou fazer de novo. Espera aí. Bom, agora sim. Na Guerra Fria, aqui, vocês vão observar o quê? Espera aí, deixa eu fechar aqui. Que nós temos de um lado a bandeira dos Estados Unidos, né, e do outro a bandeira da União Soviética, né? Espera só um pouquinho. Oi. Oi. O Júlio falou que não tá conseguindo entrar no Zoom. Pois é, mas todo mundo Por entrou isso que aqui. ele não tá... Não, sim, eu não sei daí, né? Mas não, por já isso que ele entrei, já botou- consegui aqui. tá. Já consegui. Já tô on. Beleza, então vamos lá. Então nós vamos ver aqui a Guerra Fria. Ela se estende então de 1945 até 89, como havia dito para vocês, né? E aí o filósofo Raymond Aron vai dizer o seguinte, é filósofo, sociólogo, historiador e jornalista francês, ele vai dizer o seguinte: a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Quer dizer, como guerra, apenas o nome, improvável porque as grandes potências não se enfrentavam. Porque se houvesse, pelo poderio militar, um enfrentamento do capitalismo contra o socialismo, provavelmente, pessoal, nós teríamos o final do planeta Terra, né? Nós tivemos aí muitos conflitos envolvendo as duas nações, mas nós não tivemos um enfrentamento direto, tá? Então, vamos continuar aqui falando sobre a definição deste modelo, né? Definição do que foi esse modelo ideológico. Foi um conflito político, então, ideológico, militar, entre duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, essas duas grandes potências, elas vão se enfrentar em termos econômicos e políticos, usando como peças nesse tabuleiro, nesse xadrez mundial,
os países, então, os países que estão basicamente ao sul. E aqui nesse mapa, a gente consegue entender um pouco isso, tá? Vamos lá, então. Vamos ler esse tabuleiro, né? O mundo, então, ele está dividido da seguinte maneira. Os países aqui do norte, que estão com uma cor mais clara, são os países que a gente vai chamar e vai ter uma nomenclatura de primeiro e segundo mundos, né? Então, o primeiro mundo e o segundo mundo. O restante aqui são áreas, né, que vão ser periferia aos dois sistemas, tá? Então, estão fora, estão na periferia dos dois outros sistemas. Vamos nessa. O triângulo está aqui, preto, ele simboliza, ele significa que os Estados Unidos, então, é o polo principal político, militar e econômico capitalista. Então, aqui está representado com um cinza um pouco mais escurinho, né? Esse polo capitalista. Ele vem se estendendo aqui pelo arquipélago, então, do Canadá, aqui da Groenlândia, até chegarmos, então, à Inglaterra. E aqui vocês podem observar que o oeste, né, a Europa ocidental, né, ela também participa deste modelo, que é o modelo capitalista. E ali a gente tem um triângulo também, mas é um triângulo azul. Significa o quê? São centros secundários do sistema capitalista mundial. Então, quem é que está inserido nesse centro secundário? Quem está inserido nesse centro secundário é Portugal, Espanha, a França, a Inglaterra, a Suíça, a Suécia, né? São todos esses países aqui que ficam no lado ocidental, na Europa ocidental, certo? Agora, do outro lado, então, no Oriente, aqui no Oriente, a gente vai ter a bolinha, né? A rodinha. Ao invés do triângulo, a rodinha, que significa os soviéticos. Aqui nos soviéticos, nós temos, então, uma área que é uma área mais clarinha, é um verde claro. E o centro, o círculo azulzinho, seria a área secundária, que é também no Oriente, que é a China. E a gente sabe muito bem, então, que a China hoje é o maior centro socialista que nós temos no planeta, né? Então, de secundário, a China passou a ser um imenso de um país, um dos mais importantes do mundo, sem dúvida alguma. A partir da década de 80, os chineses dão uma guinada muito forte no sentido de se tornarem um país muito importante no processo produtivo, né? E hoje, sem dúvida alguma, dividem com os Estados Unidos essa postura, digamos assim, de bipolaridade, né? Mas aí só econômica e política, né? Econômica, perdão, e militar. Aqui, nós temos uma área que é a periferia do capitalismo internacional, que é o Brasil, por exemplo. Ó. Então, do México desce toda a América Latina, a periferia do capitalismo internacional. Aqui também, ó, na África, perdão. Então, a África, basicamente toda a África, com exceção dessas duas áreas aqui da África, que serão áreas satelizadas, então, ou melhor, são coordenadas pelos socialistas, né? Que são essas áreas que estão em amarelinho aqui. Então, aqui, ó, o leste europeu, que são os países como Bielorrússia, Letônia, Lituânia, Estônia, a Alemanha Oriental. Então, esses países que estão ao leste europeu, esse país aqui que é a Mongólia, aqui, né, nessa região aqui, e aqui, ó, Moçambique, né, essa região de Angola, que são regiões que vão ser satélites, digamos assim, do socialismo no mundo, certo? Então, esse mapa, ele apresenta para a gente o mundo dividido, né? A gente consegue... aqui a Oceania também está como uma área capitalista, né? A Oceania toda aqui. Mas não esqueçamos que grande parte desse arquipélago, inclusive Vietnã, Nova Zelândia, essa região aqui é de influência, né, capitalista também. Aqui nós vamos ter um conflito, o conflito do Vietnã, porque temos áreas que são
socialistas e capitalistas que estão se enfrentando. Aqui, então, teremos conflito. Aqui nós teremos conflito. Aqui nós teremos conflito. Né? Esses conflitos são conflitos de interesses, tanto de capitalistas quanto de socialistas. Perfeito? Conseguiram perceber que o planeta está dividido basicamente com os países do norte, né? E os países do sul, os países do norte sendo os países de primeiro, segundo mundo, e aqui os países de terceiro mundo, né? Basicamente essa é a divisão nesse momento histórico. Ela se estende de 1945, então, e vai até 1989. Alguma pergunta aqui, gente? Tudo bem? Posso seguir? Não, Tudo só sereno, tudo pode tranquilo. pode Não, seguir. senhor, pode seguir. Beleza. Então aí nós vamos ter, né, esses 4 pontos aqui que nós vamos discutir agora. Então a doutrina Truman, a OTAN versus Pacto de Varsóvia, a gente vai ver o que significa isso, são tratados, né, de guerra. O plano Marshall por parte do capitalismo e a Comecon por parte do socialismo e a crise de Berlim, ou seja, a divisão de Berlim em 2 partes, certo? Então, eu tenho alguns vídeos para passar para vocês também sobre a construção do Muro de Berlim, lá no final, e um videozinho rápido que vai falar sobre a bomba atômica, né? Então, os testes atômicos que vão ser desenvolvidos pelos soviéticos, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro para o primeiro ponto, que é a doutrina Truman. Então, a doutrina Truman, o que foi? Né? Ela tem esse nome por causa desse cara aqui. Né? Esse cara aqui é o senhor Truman, Harry Truman. Ele foi presidente norte-americano em 1947, então depois da Segunda Guerra Mundial. E ele vai ser ele vai iniciar, digamos assim, essa guerra fria. Porque ele vai ter um discurso muito contundente no Congresso norte-americano, quando ele assume o papel de ser o presidente que luta contra o totalitarismo soviético. E ele se auto-intitula, né, os Estados Unidos como uma nação livre, democrática, né, e de plenos poderes. Né? Então, nós vamos ter aí uma postura completamente anticomunista. E essa doutrina Truman, ela vai ser estendida, né, nas escolas. Principalmente, a gente estudou a Escola Superior de Guerra, que o Brasil, né, o Exército Brasileiro, estudou nos Estados Unidos, na Escola Superior de Guerra norte-americana. Não só o Brasil, mas a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile, que vão receber instruções, vão ser instrumentalizados para odiarem, né, para perseguirem, para combaterem o comunismo. Né? Então, isso era uma medida preventiva dos Estados Unidos, né? Então, contra o totalitarismo soviético, e esse discurso, então, marca este momento da história das Américas. Né? Os Estados Unidos, então, pautariam aí a sua política externa pela missão de impedir o crescimento soviético no mundo, certo? Então, a doutrina Truman é isso, pessoal, tá? Então, esses 4 pontos aqui, ó, doutrina Truman, OTAN, Pacto, os planos Marshall, Comecon e a crise de Berlim, vocês têm que anotar, porque isso é importantíssimo, né? Então, só recapitulando o que a gente viu até agora. Primeiro, a crise começa, a bipolaridade começa a partir da Segunda Guerra Mundial com as 2 bombas atômicas. Né? Os Estados Unidos mostrando, ó, nós somos punk, não se meta com a gente que a gente estoura vocês. Então, as 2 bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki, é um cala-boca, senta lá, Cláudia, para os soviéticos. Né? Então, os soviéticos já ficaram cheios de dedos. Ó, os caras são perigosos. Segundo, o presidente Truman começa e impõe uma doutrina Truman, ou seja, todos os países que vão ser envolvidos, né, para a luta contra os comunistas, né, que estão ao lado do capitalismo. Por exemplo, o Brasil está ao lado do capitalismo. O Brasil lutou ao lado dos Estados Unidos contra os alemães. Né? Mas, depois da Segunda Guerra, o Brasil vai ficar ao lado dos Estados Unidos contra os soviéticos. Né? Então, por mais que o Brasil tenha lutado no mesmo fronte
que era o fronte dos aliados, ele vai ficar do lado dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, ou seja, contra os soviéticos. Então, a postura, não só do exército brasileiro, mas também da elite brasileira, vai ser muito influenciada. Eu digo a vocês que as propagandas, as ideias da doutrina Truman, elas vão invadir o nosso dia a dia. Então, serão telejornais, né? Na verdade, não tinha TV, muita TV, era mais rádio, né? Então, os rádios vão ficar o tempo inteiro dando um jeito de falar mal do socialismo, né? E falar bem do capitalismo, falar bem dos Estados Unidos. Né? Os jornais vão ser esses pautados por isso também. Então, nós vamos ter uma intensa e massiva, né, propaganda do capitalismo e queimação de filme do socialismo, certo? Inclusive, tem uma expressão que o teu avô deve usar, ou o teu pai usa porque o teu avô usava, ou tua avó usava, que demonstra isso, né? Que quando a coisa está muito ruim, né, a pessoa diz assim, bah, a coisa está russa. Por que as pessoas dizem, bah, tá russo aqui, tá russo? Por que tá russo? Porque é justamente o fato de queimar o filme da Rússia, né? Ou seja, dizer que lá não presta, que não funciona. No nosso tempo, agora no nosso tempo, a gente diz, até foi uma expressão de funk, né? Que a coisa está islâmica. Né? O que é a coisa está islâmica? É porque a coisa está ruim. Só que nesse outro momento histórico, se queima o filme do Islã. Né? E isso tem um motivo. Né? A gente sabe que existe um motivo para isso e mais adiante a gente vai estudar, que é justamente a guerra contra o terrorismo, que nós vamos ver depois dos anos de 2001, né, com as Torres Gêmeas sendo derrubadas. Próximo ponto. OTAN versus Comecon. O que é OTAN? São pactos. Olha o mapa do lado aqui. Tá? Esse mapinha aqui vai nos dar uma ideia. São pactos, gente, que associam grandes nações que se organizam militarmente. Então, vamos lá. Em 1949, a exploração da primeira bomba atômica soviética levava os Estados Unidos, então, a criarem uma aliança militar em defesa da Europa Ocidental. Então, olha só. Os Estados Unidos estourou a primeira bomba em 1945. 4 anos depois, o Estado soviético estoura a bomba atômica dele, faz testes atômicos. Eu tenho aqui para mostrar para vocês as imagens dos testes atômicos, tá? Eu já vou mostrar para vocês. E isso, então, vai assustar a comunidade internacional. Vai assustar de tal maneira que os países do Ocidente, os países capitalistas, então, vão fundar uma aliança militar chamada OTAN. Essa aliança militar chamada OTAN, Tratado de Assistência Mútua à Europa, ela vai funcionar como um cordão defendendo os países capitalistas de um possível ataque socialista. Só que isso não fica assim. A Organização do Tratado do Atlântico Norte vai ser fundada em 1955. E, como réplica disso, os soviéticos vão criar uma aliança do leste europeu, que é chamada de Pacto de Varsóvia. Então, esse é um tratado de assistência mútua aos países da Europa Oriental. Então, olha só, a Europa Oriental, vermelha, assina um tratado, todos esses países, contra todos esses países que estão aqui no Ocidente. Certo? Então, inclusive aqui, ó, a África do Sul e a Oceania, né, estão pertencendo ao tratado da OTAN. Enquanto o Pacto de Varsóvia são todos esses países aqui. Coreia do Sul, Coreia do Norte, menos a Coreia do Sul aqui. Tá vendo a Coreia do Sul aqui, gente? Ó lá, ó. Japão, Coreia do Sul, né? Isso aqui do OTAN. O resto é do Pacto de Varsóvia. Tá? Vamos lá ver o... Por que o resto está em verde? Porque o resto está neutro. O resto não está em nenhum dos pactos. Tá? O Brasil, por exemplo, olha aqui, ó, o vermelho está Cuba. Estão vendo Cuba? A gente vai falar sobre Cuba mais adiante um pouco, né? Essa ilha aqui é a ilha de Cuba. Né? Ela é único ponto
no leste, né? No oeste do planeta, que é comunista. Né? O resto é neutro. Ó. Não está pertencendo à OTAN. O que é a OTAN? Na verdade, assim, é troca de envio de tecnologias, de informação, né, participação de manobras militares. Então, esses países todos aqui, né, em azul, vão ter tudo isso. Ó. Troca de tecnologia, envio de tropas militares para proteger a região. Né? Nós vamos ter uma série de benefícios, tanto que a OTAN vai fazer, quanto que o Pacto de Varsóvia vai ter. Agora a gente vai passar aqui para o vídeo que eu preparei para vocês. Vamos lá. Der Überläufer Senja berichtet Joseph Cotten auch von einem Experiment, das die Sowjets dem tschechischen Generalstab in Filmaufnahmen zeigten. Conseguiram ver, pessoal? Não, senhor, só ouvi. Não, só o áudio. Tá, peraí que deu bot. Peraí. Aí, o áudio vocês entenderam tudo, né? Só um pouquinho. Vamos lá. Der Überläufer Senja berichtet Joseph Cotten auch von einem Experiment, das die Sowjets dem tschechischen Generalstab in Filmaufnahmen zeigten. Na verdade, o que acontece? Essa é uma página que eu achei aqui sobre as explosões. Essas explosões que ocorreram, elas foram Der em... Überläufer Senja Peraí, berichtet Joseph essa aqui é Cotten outra. auch von einem Experiment, das die Sowjets dem tschechischen Generalstab in Elas Filmaufnahmen foram no zeigten. subterrâneo, pessoal. Olha só que loucura. É proibido hoje, mundialmente, pela ONU, o testes, né, testes de bomba atômica. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que a explosão provocou um terremoto de magnitude 6,8 e elevou o nível do solo em 5 metros. Desencadeou também deslizamentos de terra ao longo do litoral e deslocou as placas tectônicas de ilhas sobre uma área de 300 quilômetros quadrados. Até hoje é possível encontrar dezenas de túneis radioativos em territórios da antiga União Soviética. Após o colapso do país, que foi em 89, os militares não preservaram os locais de testes e muitos artefatos nucleares, como instrumentos de medição, dispositivos carbonizados pela radiação, tudo isso foram saqueados e até hoje são vendidos no mercado negro internacional. Então, esses testes, pessoal, são testes que foram feitos em território soviético e são testes que muito perigosos, né? Porque depois da bomba explodir, obviamente que o espaço onde foi feita a explosão fica radioativo. E é muito tóxico, é muito perigoso. Então, imaginem vocês que isso mexeu nas placas tectônicas e ainda por cima elevou em 5 metros o nível da Terra, né? Onde foi feita esse teste. Então, realmente, a partir de 1949, com os testes de bomba atômica, nós vamos ter, então, uma tensão maior na humanidade, dividindo o mundo em duas partes de fato, através desse Pacto de Varsóvia, pelo lado socialista, e a OTAN pelo lado capitalista. Certo? Agora vamos para o próximo ponto, que é o seguinte. Está aqui, ó, o cartaz, né? A OTAN, Organização do Tratado Norte, aliança militar entre os países Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, né, Normandia, Finlândia,
Itália, Grécia, Turquia, Alemanha Ocidental. Posteriormente, Alemanha Ocidental. Pacto de Varsóvia, aliança militar dos países do leste, né? União Soviética, Albânia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, são países que não existem mais hoje. Polônia, né? Romênia, Cuba. Depois nós vamos ter, então, essa divisão de países. Ícones da felicidade. Nos Estados Unidos, a valorização da riqueza material, individualismo, né, do consumismo, da democracia. Então, serão os ícones do capitalismo. Né? Aí eu tenho o símbolo aqui da McDonald's, né, da GM, como símbolos, então, desse consumismo, do individualismo, da riqueza material, do sinônimo de democracia, que tu pode, né, ter diversidade e tal. Na União Soviética, né, quais eram os ícones da felicidade? É o bem-estar social, a igualdade, simplicidade, glorificação do stalinismo, censura à arte ocidental, que é uma arte burguesa, e luta pelo coletivismo. Né? Então, na verdade, nós temos coisas muito diferentes. Coletivismo em oposição ao individualismo, né? O bem-estar social, igualdade, em oposição ao valor da riqueza material. Né? Quer dizer, tu não precisa ter muito para ser feliz, tu tem que ser feliz. A glorificação do stalinismo, né? Quer dizer, aqui como a gente glorifica o consumo, lá se glorificava o stalinismo, a censura ocidental. Né? Quer dizer, a figura do ditador, a figura de um guia, né? Do grande líder. Então, nós temos essas diferenças entre os dois planos. Plano Marshall ou Comecon. E a gente vai ver o que é o Marshall e o que é Comecon, né? Seria o terceiro aspecto da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Em 1947, o governo norte-americano destina 13 bilhões de dólares para a reconstrução da Europa Ocidental. E o que os Estados Unidos vai fazer? Os Estados Unidos vai dizer o seguinte: vocês querem reconstruir o país de vocês? Vai oferecer para todos os países da Europa Ocidental. Todos. Vai oferecer a reconstrução. Com isso, então, ele vai só pedir uma coisa. Se tu quer reconstruir com o nosso dinheiro, tu vai ter que ser capitalista. Né? Tu vai ter que rezar na cartilha do capitalismo. Então, o Plano Marshall para a Europa Ocidental foi como um incentivo para que os países se reconstruíssem. E aí, usando o dinheiro norte-americano, então esses países iriam gastar com o dólar e depois teriam que pagar para os Estados Unidos. Quer dizer, eles iriam ficar com dívida com os Estados Unidos. Isso era muito bom, né? Porque isso, de certa maneira, fazia com que os Estados Unidos imprimissem uma força, né? Tivessem um poder econômico sobre os locais. Então, a reconstrução da Europa Ocidental como forma, então, de barrar o avanço das ideias comunistas na Europa. E tal apoio financeiro fica conhecido como Plano Marshall. Em 1949, seguindo os moldes do Plano Marshall, a União Soviética cria algo muito parecido que é chamado de Comecon, né? Conselho da Assistência Econômica Mútua, para os países, então, que quiserem, ou do leste europeu, que quiserem fazer a sua reconstrução depois da Segunda Guerra. Certo? Então, olha só, recursos liberados pelo Plano Marshall aos países europeus. 29 milhões para a Islândia, 32 milhões de dólares para Trieste, 50 milhões de dólares para Portugal e assim por diante. Né? Vejam que são cifras muito grandes. O total de 13 bilhões e 150 milhões de dólares foram destinados para a reconstrução da Europa Ocidental. Os Estados Unidos, então, se tornariam um país mais influente, né, no mundo por conta disso, né? Porque eles vão emprestar muito dinheiro e aí eles vão ser grandes credores, ou seja, eles vão receber esse dinheiro com juros e correção. Esses países todos aqui, Portugal, Suécia, Iugoslávia, Turquia, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Áustria, a Grécia, a Holanda, a Alemanha, todos eles vão, Itália, França, Grã-Bretanha, serem devedores dos Estados Unidos. Então vão acabar colaborando para que esse país, né, norte-americano, tenha poder econômico sobre a humanidade, principalmente ocidental. E o último, crise sobre Berlim. Aí, faltando menos de um minuto, eu vou pedir para vocês para a gente discutir este assunto de Berlim no nosso próximo encontro. Então, no nosso próximo encontro, que é
na sexta-feira, nós vamos, então, discutir, entre outras coisas, a corrida armamentista, a corrida espacial, né? Ou seja, as lutas entre o socialismo e o capitalismo ainda. Nós vamos falar sobre como é que Berlim vai ser dividida, né? Berlim vai ser dividida em várias áreas, né? Não é só em duas áreas, capitalista e socialista. Não, em outras áreas também. A gente vai ver isso aí, né? A Alemanha vai ser dividida. E por que que isso vai acontecer? Ora, porque nós vamos ter, então, né, o aumento das divisões entre socialismo e capitalismo. Vou fazer a chamada aqui. Eu agradeço a presença de todos na aula de hoje. Desejo a vocês uma boa semana de aula, de provas, né? As provas de reavaliação vão começar também, né? Façam o meu trabalho, por favor. Avisem os demais colegas que têm o trabalho na Iônica já para vocês fazerem. Está lá na Iônica. Olha lá, o trabalho tem que ser feito. Façam o trabalho e a gente se vê na sexta-feira. Qualquer dúvida, escreve na Iônica. Professor, Fala. a reavaliação começa mês que vem? Não, a reavaliação começa agora. Tem que dar uma olhada no planner aí, tá? Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Sor. Beijo. Tchau, tchau. Boa semana. Valeu. Tchau. Professor. Tchau.